O dia 7 de outubro de 2023 aconteceu o grande massacre organizado pelos terroristas do Hamas contra o sul de Israel, causando mais de 1.100 mortes, sequestrando mais de 250 pessoas. E a gente falou sobre isso aqui no canal. A gente foi inclusive no sul de Israel filmar um dos locais do massacre em Nir Oz para vocês. E a gente falou muito do que aconteceu no sul de Israel, nesse dia tão terrível do 7 de outubro. Mas o que a gente não falou tanto é o que aconteceu no dia seguinte. No dia 8 de outubro, no dia seguinte, mais uma organização terrorista atacou Israel. O grupo terrorista Hezbollah. O Hezbollah é um grupo terrorista que eles estão localizados dentro do Líbano. E eles, no dia 8 de outubro, começaram um ataque a Israel, um ataque constante. Eles estão praticamente há um ano lançando mísseis contra Israel. E, infelizmente, eu sei que isso é uma coisa que a mídia, parte pelo menos da mídia, não fala tanto quando Israel é atacado. Eles lançaram, pessoal, em 11 meses, e vocês vão entender porque eu falei 11 meses e não 12 meses. Em 11 meses, eles lançaram mais de 8.000 mísseis, foguetes e drones contra Israel. Constantemente, eles estão atacando o norte de Israel. Milhares de pessoas estão evacuadas há praticamente um ano. Cidades estão sendo destruídas, porque mesmo que a população saiu, continuam caindo às vezes. É raro, mas pode acontecer de caírem foguetes em casas, mesmo quando elas estão vazias. Acontecem incêndios florestais. O Hezbollah está destruindo o norte de Israel. Mas Israel, durante esses 11 meses, estava focado em destruir o maior inimigo terrorista de Israel, que é o Hamas. E depois de 11 meses, os ataques do Hezbollah continuaram se intensificando e chegaram num estopim terrível. O Hezbollah, ele atacou uma quadra de futebol de uma pequena cidade árabe drusa em Israel, chamada Majd al-Shams, e eles assassinaram, assim, com esse míssil, 12 crianças. Isso realmente criou uma escalada na resposta de Israel, e Israel, então, decidiu defender também o norte do país de uma maneira mais intensa contra o Hezbollah, e por isso Israel começou a fazer ataques diretamente à liderança do Hezbollah. Israel está matando as lideranças terroristas, por exemplo, do Hamas. A gente conseguiu realmente terminar com boa parte da liderança, como Ismail Haniya, Mohammed Def. Ainda falta o Sinwar, mas boa parte da liderança do Hamas foi eliminada. E agora Israel está também focando em eliminar os terroristas do Hezbollah que estão dentro do Líbano. E vamos deixar bem claro que essa é a diferença entre Israel e os terroristas. Os terroristas, quando eles lançam foguetes para Israel, quando eles atacam Israel, o objetivo deles é atacar civis. O massacre do 7 de outubro foi um massacre focado em civis, em crianças, em mulheres, em idosos. Também, quando o Hezbollah ataca Israel, eles jogaram num campo de futebol cheio de crianças jogando num sábado, pessoal. Era um final de semana, as crianças estavam jogando futebol. Eles lançaram contra um campo de futebol, sabendo que ali era um alvo que num sábado, num campo de futebol, provavelmente estaria cheio de crianças com as suas famílias. E é isso que eles estão fazendo. Eles estão atacando civis em Israel. E não só em Israel, pessoal, a gente tem que lembrar. O Hamas lançou centenas de mísseis que caíram dentro da própria faixa de Gaza. 10% dos mísseis do Hamas, eles caem dentro da própria faixa de Gaza por X motivos, porque a tecnologia deles às vezes não é tão exata. Então eles sabem que tem uma chance deles lançarem um míssil e cair dentro da própria faixa de Gaza. E assim, centenas de mísseis do Hamas caíram dentro da própria faixa de Gaza, matando civis palestinos. E também o Hezbollah lançou mísseis que caíram também em territórios ou do próprio Líbano ou da Cisjordânia. Quer dizer, ontem, no sábado, houveram sirenes que tocaram na Cisjordânia e que também ameaçaram a população da autoridade palestina. A gente tem que lembrar que esses grupos terroristas, o objetivo deles é matar a população civil e causam sofrimento a toda a população civil, não só de Israel, mas a de Israel, a da Palestina, tanto palestinos de Gaza como palestinos da Cisjordânia, como também libaneses, como também sírios e também argentinos, América Latina. A gente vai falar sobre tudo hoje porque
Esse grupo terrorista também causou atentados na América Latina, pessoal. A gente vai falar sobre isso, sobre qual a ligação deles com o Brasil e com a Argentina daqui a um pouco. Mas o que acontece é que esses grupos terroristas continuaram atacando Israel com o objetivo de matar civis, de causar terror. Por isso a gente chama de terrorismo, porque eles querem causar terror civil. E enquanto isso, Israel tenta atacar o Hezbollah, tenta atacar o Hamas, atacar especificamente os terroristas e causar o mínimo de perdas de vidas de civis. Infelizmente, acaba sendo que é impossível não falecerem civis no conflito, e é triste isso, realmente. A gente ora por cada pessoa, por cada vida inocente que é perdida nesse conflito, independente do lado que eles estão da fronteira. Vidas civis inocentes são vidas civis, mas Israel tenta atacar especificamente os terroristas para eles pararem de causar essa destruição, porque eu não acho que nenhum país do mundo deveria e poderia admitir ser atacado constantemente. Pensem vocês de onde vocês estão assistindo, do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina, de Portugal, de Angola. O que o país de vocês faria se 8.000 mísseis fossem lançados contra vocês? Se vocês acordassem de manhã com medo de levar os filhos de vocês na escola, porque constantemente tem mísseis caindo dos céus. E sem nenhuma previsão de terminar, e com as pessoas que estão lançando os mísseis dizendo a gente vai lançar mais e mais e mais e mais até matar todos vocês. Essa é a realidade de Israel. 8.000 mísseis tinham sido lançados em 11 meses, e a gente sabe que o arsenal do Hezbollah no início da guerra era de 150.000 mísseis foguetes e também outros tipos de explosivos, também drones eles têm, mas eles tinham um arsenal aproximadamente de 150.000 mísseis e foguetes. Imagina se Israel permitisse que 150.000 foguetes fossem lançados só pelo Hezbollah, sem contar o Irã, os Houthis, o Hamas, o Iraque, a Síria. Quer dizer, é impossível um país viver dessa maneira, e por isso Israel fez esse ataque. O primeiro grande ataque realmente foi o ataque dos beepers. Se vocês se lembram, algumas décadas atrás se usavam beepers. São os aparelhinhos pequenininhos que se mandavam mensagens. Os terroristas do Hezbollah compraram uma grande quantidade desses pequenos beepers para se comunicar entre eles. Eles foram levados para o Líbano e, pessoal, só terroristas tinham esses beepers. Eles não foram vendidos à população civil, eles não eram guardados nas casas das pessoas civis, e sim, os terroristas tinham todo o tempo eles com eles. E Israel conseguiu, através de uma mega operação secreta do Mossad, colocar dentro desses beepers uma pequena quantidade, se acredita, por volta de 50 gramas de explosivos, e Israel, num dia, foi e detonou esses milhares de beepers dentro do Líbano. Lembrando que os beepers estavam nos bolsos, nas mochilas dos terroristas. Então Israel, num dia só, conseguiu atacar uma grande quantidade de terroristas do Hezbollah. Depois Israel também conseguiu fazer um segundo ataque com walkie-talkies, de uma escala menor, e quando um grupo de terroristas viram que eles não podiam mais se comunicar por beepers, nem por walkie-talkies, nem por telefone, que podem ser hackeados, aí eles decidiram se encontrar pessoalmente, e a Israel também atacou uma reunião de 16 líderes do Hezbollah. Então Israel conseguiu aí eliminar boa parte do alto escalão, mas Israel não tinha conseguido eliminar a cabeça da serpente, que era o Nasrallah. Hassan Nasrallah era o nome dele, e eu digo que era porque Israel fez um ataque na sexta-feira contra o QG militar do Hezbollah, porque Israel tinha informação que esse chefe, o Hassan Nasrallah, esse terrorista, estava dentro do edifício. Israel fez o ataque no sábado. Logo que Israel fez o ataque, o Hezbollah disse não, o Hassan Nasrallah não foi eliminado. E aí começaram a sair informações, e realmente no sábado, tanto Israel anunciou isso, como também o Hezbollah anunciou que a cabeça da serpente foi eliminada, que o Hassan Nasrallah foi eliminado. E eu quero só falar um pouquinho sobre ele agora, para vocês entendam de quem a gente está falando. O Nasrallah, ele foi o líder do grupo terrorista Hezbollah por 32 anos. Desde 1992, ele liderava os ataques terroristas do Hezbollah. Pensem em tudo que vocês fizeram na sua vida desde 1992. Eu sei que talvez tenha gente que nem tenha nascido
nesse ano, que talvez esteja assistindo, mas pensem tudo que ele foi capaz de fazer desde 1992. Ele é um dos grandes responsáveis pelo crescimento do Hezbollah. O Hezbollah era relativamente um grupo terrorista pequeno, ele fez o Hezbollah crescer, e não só isso, realmente ganhar muita força militar. Esses 150 mil mísseis e foguetes foi ele que organizou todos esses depósitos. Esses depósitos, obviamente, de mísseis e foguetes em áreas civis, todas as táticas de terrorismo terríveis que a gente conhece contra a população aqui de toda a região, e não só da região, do mundo. O Nasrallah, ele organizou e coordenou atentados terroristas ao redor do mundo, causando milhares de vítimas, não só em Israel. Eu quero lembrar que o Nasrallah também foi encarregado de participar de 2 atentados terroristas. Quando eu digo participar, quer dizer que ele estava sentado no conforto do QG militar enquanto ele estava causando morte e sofrimento de outras pessoas. Não é que ele viajou, mas ele sim ordenou o ataque ser feito contra a embaixada de Israel na Argentina. A embaixada foi bombardeada, foi explodida, e também contra a AMIA. A AMIA era um edifício civil na Argentina, que era usado também pela comunidade judaica da Argentina, e ele explodiu o edifício da AMIA em 1994, junto com terroristas iranianos. Em 1994, só o atentado da AMIA causou a morte de 85 pessoas, 85 civis inocentes. E a gente sabe também que nesse último 1 ano, o Hezbollah e o Nasrallah estavam tentando causar atentados terroristas dentro do Brasil. Graças a Deus esses atentados foram impedidos, mas a gente está vendo que esse terrorismo ele não se limita a Israel, ele vai chegar e chega a todo mundo. Graças a Deus no Brasil se conseguiu impedir, e pelo jeito agora Israel conseguiu impedir muitos atentados, realmente tirando toda a liderança, quase toda a liderança do Hezbollah. Eu vou botar agora uma foto para vocês verem que eles foram eliminados. Mas o que realmente significa para Israel e para o mundo o fim do Nasrallah? Significa que o mundo hoje é um lugar mais seguro do que era há 48 horas atrás. Depois de 30 anos causando terror no mundo, ele finalmente foi eliminado. E realmente é difícil de explicar para vocês quão grande era a influência dele. Ele coordenava não só o Hezbollah, mas ele era o coordenador em nome do Irã para boa parte dos grupos terroristas aqui da região. Ele ajudava o Hamas a cometer atentados, ele ajudava também os Houthis, também grupos terroristas dentro da própria Síria. Ele é um dos maiores causadores de sofrimento dentro da Síria. A Síria está há anos dentro de uma guerra civil terrível, que não tem absolutamente nada a ver com Israel, mas que é um sofrimento muito, muito grande. Se calcula que por volta de 500 mil pessoas foram mortas durante esses anos de guerra lá dentro, e um dos grandes participadores, se pode dizer, dessa guerra foi justamente o Hezbollah. O Hezbollah por muito tempo lutou dentro da Síria em favor do ditador Bashar al-Assad. Então eles mataram milhares de pessoas na Síria, e por isso, quando foi anunciado, não só em Israel, mas para o mundo, que o Nasrallah tinha sido eliminado, realmente a gente viu festas nas ruas em Israel. Eu sei que a gente não deve celebrar a morte de ninguém, mas a gente não está celebrando a morte dele, a gente está celebrando que o mundo é um local mais seguro sem ele. E por isso as celebrações foram feitas em Israel. No Líbano, pessoas saíram nas ruas a dançar e cantar, e também na Síria se fizeram celebrações. Pois é, quando a gente fala de terror, é contra tudo e contra todos, e por isso não só Israel, mas eu acho que o mundo pode respirar mais aliviado hoje, que realmente nós estamos com um terrorista a menos, e um terrorista realmente que causou muita dor e muito sofrimento. Mas isso significa o fim do Hezbollah? Infelizmente não. A gente viu que o Hezbollah se enfraqueceu muito, muito, muito nesses últimos 10 dias. Boa parte da liderança, como a gente falou, foi eliminada.